Senhoras e senhores, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, sentem-se honradas em recebê-los aqui no Forte de Copacabana para o seminário Estratégias e Ações sobre Resíduos Sólidos para Cidades Sustentáveis. Este seminário, que está sendo transmitido online pelo site humanidade2012.net, é coorganizado pela ISVA, Associação Internacional de Resíduos Sólidos, IPLA, Parceria Internacional para a Expansão dos Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos, junto a autoridades locais, e pela UNCRD, Centro das Nações Unidas para o Desenvolvimento Regional. A discussão dos temas propostos para este evento, no último dia do Humanidade 2012, torna-se essencial para viabilizar as novas sistemáticas dispostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e contará com a participação de especialistas mundiais para apresentar estudos e cases inspiradores para a construção de cidades sustentáveis. Para dar início aos trabalhos e recepcionar as demais autoridades desta cerimônia de abertura, convidamos ao palco o senhor Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente e diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, acompanhado do senhor Isaac Plasta, presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente da Firjan. Convidamos ao palco o doutor Pedro Wilson Guimarães, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, neste ato representando a excelentíssima ministra Isabela Teixeira. Convidamos a senhora Chikako Takase, diretora da Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e coordenadora geral da IPLA. Convidamos o senhor Victor Zweibel, superintendente de Políticas de Saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro. Convidamos ao palco o senhor Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, diretor executivo da Abrelp, membro da diretoria da ISVA e coordenador da Secretaria Regional da IPLA. E agora, para a abertura dos trabalhos, passo a palavra ao senhor Nelson Pereira dos Reis. Bom dia a todos. Sejam aqui bem-vindos ao nosso Espaço Humanidade 2012. Eu queria saudar a todos em nome do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, que com muito empenho, com muita determinação, enfim, construíram esse espaço aqui nesses dias da Rio+20 para que a gente pudesse ter a oportunidade de mostrar aos participantes, aos visitantes aqui ao Rio de Janeiro, as nossas visões, a visão da indústria de São Paulo, a visão da indústria do Rio de Janeiro, hoje uma visão comum sobre todas as questões que dizem respeito aos caminhos da sustentabilidade. Eu queria aqui saudar meu amigo e companheiro Isaac Plasta, que é o presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Firjan, Dr. Pedro Wilson Guimarães, secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, representando também aqui a nossa ministra Isabela Teixeira. Doutor Pedro, eu queria dizer que transmitisse assim à ministra o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pelo apoio que ela nos tem dado aqui em todos esses eventos. Nós tivemos aqui eventos sobre água, sobre mudanças do clima, sobre biodiversidade, e em todos esses eventos a ministra nos brindou
com representantes que são os secretários dessas diversas áreas do Ministério. E hoje nós coroamos aqui com a sua presença também. Queria saudar também a senhora Chikako Takase, que é diretora do Centro das Nações Unidas para o Desenvolvimento Regional. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu apoio aqui ao nosso seminário. Dr. Vitor Zweibel, que é o superintendente de políticas de saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que também tem participado bastante aqui das nossas parcerias, dos nossos eventos. E é o nosso companheiro Carlos Silva Filho, que é o diretor executivo da ABRELP, que, junto com a Fiesp, a Firjan e a ISVA, estão promovendo esse evento. As estatísticas mundiais mostram que o ser humano vem ampliando sua expectativa de vida ao longo das últimas décadas. Essa evolução cobra um preço da sociedade pelo aumento da demanda de recursos naturais disponíveis para a fabricação de bens e produtos que facilitam a vida das pessoas. Como consequência, há uma elevação de dificuldades de dimensões globais, relacionados principalmente à perda resultante da biodiversidade, a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global, a emissão de gases que causam a destruição da camada de ozônio e o aumento da poluição das águas. Esses e outros temas foram debatidos em várias conferências ao longo dessas últimas duas semanas. Nós tivemos aqui, debatendo todos esses temas ambientais, aqui nós conseguimos reunir mais de 200 panelistas aqui nos diversos eventos, mostrando realmente a dimensão do que nós nos propusemos aqui a trazer, a discutir aqui nessa Rio+20. Nesse seminário de hoje, debateremos o tema resíduos sólidos, que é um dos efeitos diretos do aumento da população e do consumo de produtos, pois, em um determinado momento, a sociedade atentou que esse tema merecia destaque em razão dos efeitos nocivos que um gerenciamento inadequado pode causar no dia a dia das pessoas. O retrato do Brasil atual, apesar de uma melhoria significativa nos últimos tempos, ainda mostra a existência de lixeiras a céu aberto e a ideia persistente da população em considerar os pequenos ribeirões e rios e as beiras das estradas como simples caixotes do lixo. Cerca de 40% dos resíduos urbanos coletados no Brasil ainda é descartado em lixões que ainda apresenta como agravante a presença dos catadores e crianças que tiram do lixo o seu sustento. O modelo de descarte de resíduos sólidos adotados no Brasil é o de afastamento. Nas grandes cidades, a distância entre a geração e a coleta dos resíduos e a destinação final está cada vez maior. A relação de custo dos serviços acompanha o afastamento, ou seja, os custos estão cada vez mais elevados. A elevação do custo e a dificuldade em se destinar corretamente gera o descarte indevido desses materiais, que prejudica mananciais de água potável, contribui consideravelmente para a obstrução das redes de drenagem, colaborando para o surgimento de deslizamentos, inundações e favorecendo de uma maneira significativa a difusão de doenças transmitidas por vetores. O objetivo desse seminário é o de discutir esses e outras questões relacionadas aos resíduos sólidos, com ênfase na gestão dos resíduos sólidos urbanos, ou mais comumente denominado como lixo, trazendo especialistas mundiais para apresentar e discutir os mais importantes temas da atualidade. Também, durante esse seminário, será apresentado alguns cases brasileiros de logística reversa que são modelos para o mundo. Eu gostaria de finalizar apenas mencionando aqui
o deputado Arnaldo Jardim, que estava previsto participar aqui dessa nossa abertura, mas por questão de aeroportos, os aeroportos de São Paulo e Rio aqui estão fechados nesse momento, ele não conseguiu chegar a tempo aqui no nosso evento, mas destacando realmente que o deputado Arnaldo Jardim tem sido, ao longo de todos esses anos que discutimos as políticas sobre resíduos sólidos, uma pessoa assim bastante engajada, militante, e que contribuiu muito para que nós chegássemos aqui hoje a ter uma política nacional de resíduos sólidos, a ter políticas estaduais de resíduos sólidos. E eu gostaria, então, finalmente, de desejar a todos que nós tenhamos um dia bastante produtivo e que aproveitamos com as nossas apresentações, as nossas reflexões, estar dando uma contribuição para toda a sociedade no sentido de melhorarmos as nossas condições ambientais. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Nelson Pereira dos Reis pelas palavras e ouviremos a seguir a saudação do senhor Isaac Plasta, presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente da Firjan. Bom dia a todos. Antes de eu fazer a minha saudação e o meu pronunciamento na abertura desse importante evento de hoje, de vários que eu já participei, eu queria dizer para vocês que nós vivemos, durante esses dias, aquilo que eu chamo um momento mágico. Realmente é impressionante o que nós pudemos verificar nessa estrutura montada de uma forma brilhante e emocionante e incrível, com as suas 10 salas de visitas, a oportunidade que nós estamos tendo aqui na Casa da Indústria, porque isso aqui é a Casa da Indústria, a gente poder ver o que é possível acontecer em relação aos aspectos da sustentabilidade. Isso não poderia acontecer por acaso, né? Por trás de tudo isso, tem um grupo de pessoas que fizeram isso acontecer, né? A minha área é a área ambiental da Firjan, e a minha equipe está toda aí. Eu queria fazer uma saudação a eles. O Luiz Augusto está ali, que é meu gerente da área ambiental, toda a equipe dele está presente aqui. E eu não poderia também deixar de saudar o meu especial amigo que está chegando ali, que é o Augusto Franco, que realmente foi a pessoa que fez tudo isso acontecer. O trabalho foi um trabalho maravilhoso realizado pelo Augusto Franco, no qual eu gostaria de que nós todos dessemos uma salva de palmas a ele. Muito obrigado, Augusto. Obrigado, Luiz, toda a equipe. Evidentemente que, por parte da Fiesp, também um grupo de pessoas trabalharam, também estão aí. Eu acho que isso realmente representa um fato importante para o Brasil. O que está sendo discutido lá, o papel que vai ser assinado, entendeu? Se ele é forte, se ele é fraco, na verdade, ele abre uma oportunidade para continuar a discussão, porque se o assunto for encerrado, também não vai ter uma reunião de Rio mais 20, Rio mais 30, Rio mais 40, então tem que ter sempre um espaço aberto para que os temas possam ser debatidos. Mas o importante é o fato que todos estão reunidos discutindo o problema da sustentabilidade no mundo. Isso é um fato extremamente importante. Evidentemente que não posso deixar de agradecer também aos líderes, né? Portanto, aos presidentes da Fiesp, Paulo Scaff, o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, pela liderança que eles tiveram e da sua responsabilidade e a presença permanente aqui no nosso evento durante todo esse período. De forma que encontramos eles aqui, recebendo autoridades, e estão sempre caminhando por dentro do nosso prédio aqui. Eu queria dizer que hoje, o tema de hoje vai falar sobre estratégia
e ações sobre resíduos sólidos em cidades sustentáveis. É com grande satisfação que, em nome do Sistema Firjan, estamos dando a vocês todos boas-vindas pela participação das discussões sobre gestão dos resíduos sólidos, tema de grande importância para a nossa indústria. Saúdo, evidentemente, os membros da mesa que estão presentes, todos já foram anunciados, em especial essa parceria que nós temos feito aí com o meu amigo Nelson dos Reis, o apoio da Abrelp e da ISWA, International Solid Waste Association, na realização desse evento, bem como da IPLA, né, em que a sua diretora, a senhora Takashi, está aí presente na mesa também. Hoje se reúnem aqui, senhores, nesse espaço Humanidade 2012, importantes especialistas e pesquisadores que têm dedicado seu trabalho à busca por uma solução na gestão dos resíduos sólidos, a fim de alcançarmos um cenário socioambiental mais equilibrado e mais saudável. Em agosto de 2010, depois de 20 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, a Lei 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definindo, portanto, a partir desse decreto, dessa lei, diretrizes relativas à gestão integrada ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Na regulamentação da política, em dezembro de 2010, foram criados 2 comitês. O Comitê Interministerial de Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a implementação do sistema que foi chamado de Logística Reversa. Hoje teremos a honra de ouvir a apresentação de 3 casos de sucesso na Logística Reversa que ocorreu no Brasil, na área de pneumáticos, na área de lubrificantes, dos óleos lubrificantes, e também na área de embalagem de agrotóxicos. 3 casos extremamente importantes em relação à manipulação dos resíduos. Além de conhecermos as melhores tecnologias para o tratamento e a destinação dos resíduos e as melhores práticas de gestão de resíduos nas grandes cidades, se cada um fizer a sua parte, considerando o conceito de responsabilidade compartilhada, estaremos contribuindo para tornar as cidades cada vez mais sustentáveis. Agradeço finalmente a todos, a presença de todos, e desejo um bom dia de trabalho e um sucesso para os debates que vão ser colocados aqui. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Isaac Plasta pelas palavras e convidamos agora para a sua saudação o diretor executivo da Abrelp, senhor Carlos Roberto Vieira da Silva Filho. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que é um grande prazer estar aqui nessa manhã, no dia de encerramento da Rio+20, das discussões oficiais da Rio+20 e também dessa lindíssima exposição Humanidade 2012, tratando desse tema resíduos sólidos, que é um tema que indistintamente afeta a todos. Eu gostaria de agradecer a parceria da Fiesp e da Firjan por realmente apoiarem, acreditarem nesse tema, nesse projeto e tornarem possível realizar esse evento aqui hoje. Ver essa sala cheia, numa sexta-feira chuvosa, como essa, me dá confiança de afirmar que o tema resíduo sólido vem ganhando importância a cada dia. O evento oficial sobre lixo zero, que realizamos na última terça-feira no Rio Centro, e as mais de 20 vezes que o tema resíduos foi mencionado no texto oficial da Rio+20, só confirmam essa importância. Sinto-me bastante orgulhoso pelo fato de que a Abrelp
e a ISVA têm contribuído de maneira incansável para que isso aconteça. Nossa missão é promover o desenvolvimento do setor de resíduos em âmbito nacional, no caso da Abrelp, e em âmbito global, no caso da ISVA. Mas a nossa missão não para por aí. O tema resíduos tem reconhecidamente extrapolado várias fronteiras e assumido uma posição de relevo nos vários setores da sociedade. Hoje, falar e tratar de resíduos é uma questão de sobrevivência. Seja pelo fato de que a demanda por soluções mais abrangentes e efetivas é cada vez mais exigida, seja pelo fato de que, se não aproveitarmos a matéria contida nos resíduos, sofreremos com a escassez de vários materiais. Se a exploração dos recursos naturais mantiver o ritmo de hoje, em 17 anos não teremos mais como produzir televisores de tela plana. E em 30 anos não teremos mais automóveis. O objetivo da Abrelp, ao desenvolver o programa do evento de hoje, foi de justamente alavancar as discussões do setor para um nível mais elevado, saindo do lugar comum que observamos em vários eventos, atualmente para interagir com um público altamente qualificado, com vistas a realmente promover avanços para o setor e, por consequência, para toda a sociedade. Não teria sido possível fechar um programa tão avançado, moderno e desafiador como o que temos hoje, sem o apoio dos nossos co-organizadores, a ISVA, a IPLA, a UNCRD e a Conlurb, e sem a dedicação direta da Fiesp e da Firjan, através dos seus departamentos de meio ambiente. Fala-se em fracasso, fala-se em insatisfação com os resultados da Rio+20. No entanto, depois de ver a quantidade de visitantes nessa magnífica exposição da Humanidade 2012 e ter presenciado grande interesse e presença nos eventos que participamos, e principalmente no evento de hoje, saímos com a sensação de, pelo menos, ter superado o desafio de tornar o assunto mais tangível e trazer essa temática para mais perto da população, tratando do dia a dia nas cidades. O trabalho é árduo, o desafio é grande, mas o caminho para o sucesso vem sendo trilhado. No evento de hoje, que já é uma grande contribuição para alcançar esses avanços, lançaremos 3 importantes documentos que facilitarão sobremaneira a nossa caminhada. O primeiro, fruto de uma parceria Brasil-Holanda, é um estudo inédito que mostra com números o quanto o Brasil pode ganhar em termos ambientais e financeiros com a aplicação da Lei de Resíduos. O segundo é um manual de boas práticas para a elaboração de planos de resíduos, elaborado pela Abrelp com o apoio da ISVA. E o outro é um guia de perguntas e respostas sobre a Lei de Resíduos, elaborado pelo Departamento de Meio Ambiente da Fiesp. Além desses, no início da próxima semana, lançaremos, em conjunto com a nossa parceira Plastivida, uma cartilha com respostas a várias dúvidas sobre a recuperação energética de resíduos. Um tema palpitante que vem realmente despertando grandes interesses e grandes paixões. Tudo isso faz com que o nosso caminho comece a ser pavimentado, o que torna mais sólido e permite que o futuro que queremos chegue mais rapidamente. Em nome da Abrelp, da ISVA e da IPLA, agradeço a presença de todos e faço votos para que saiamos daqui hoje muito mais conscientes e conscientizados das possibilidades que estão ao nosso alcance. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Carlos Roberto Vieira da Silva Filho e ouviremos a seguir a fala do Superintendente de Políticas de Saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, senhor Victor Zweibel. Obrigado. Bom dia a todas e a todos.
meus companheiros de mesa, eu trago aqui a saudação do secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink. Exatamente nesse momento, apesar da chuva, deve estar acontecendo na Cúpula dos Povos um evento de assinatura de um acordo de cooperação entre a Secretaria, Banco do Brasil, Petrobras, na direção da implantação de um polo de reciclagem na área do bairro de Jardim Gramacho, onde recentemente foi desativado o nosso mais antigo e importante aterro controlado, né, e com catadores, para uma solução que será apresentada mais adiante, né, mas, no caso brasileiro, a questão social se coloca de maneira muito forte e ela tem uma interface muito grande com todos os aspectos de produção, de reciclagem, de reutilização, e, nesse sentido, a criação de um polo no bairro de Jardim Gramacho, um polo de reciclagem, é uma estratégia fundamental. Nosso secretário está lá e manda, através da minha pessoa, a saudação a vocês. É um prazer para mim estar aqui e reencontrar colegas de todos os campos, eu diria que são todos militantes, sejam do governo federal, estadual, municipais, de outros países. Estou reencontrando amigos e colegas, são todos, de fato, militantes da causa dos resíduos sólidos, né? Já foi dito aqui dos 20 anos da luta pela criação de uma lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos há 20 anos da Rio 92 e há 22 anos de toda uma série de projetos de lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Culminou com a Lei 12.305 em 2010. E é muito interessante perceber como ela não é uma lei daquelas, como muitas falamos no Brasil, né, as leis que não pegam. É, de fato, uma lei que veio para ficar, é uma lei que está pegando e que todos os atores de todos os setores estão trabalhando arduamente, encontrando as suas formas de atuação, as suas formas de implementação, não só das obrigações legais, mas justamente porque, pelo que foi dito pelo Plasta, pelo Carlos, né, pela necessidade também da indústria de desenvolver novos modelos, novas alternativas, novos caminhos para o processo produtivo. Eu acredito que não é à toa que esse tema está sendo reiterado também nas declarações. O tema dos resíduos sólidos é o tema talvez o mais tangível da questão ambiental, é onde a gente consegue perceber com mais clareza a questão da transformação da matriz de produção e de consumo que já estava indicada desde as declarações da Agenda 21 na Rio 92. Portanto, há um espaço de atuação nos processos produtivos, no ecodesign, na gestão dos resíduos sólidos pelas prefeituras, pelas organizações sociais de catadores, nas políticas estaduais, nas políticas federais. No caso do Estado do Rio de Janeiro, nós temos um programa muito forte chamado Lixão Zero, um programa que é um programa do Estado, não é um programa simplesmente da área ambiental, programa que coloca claramente a meta de eliminação dos lixões, e são dezenas de lixões que nós temos ainda no Estado do Rio de Janeiro, e, seguindo a Lei 12.305, a eliminação desses lixões e o encaminhamento dos resíduos para os aterros sanitários até 2014. Nós tínhamos, até 2010, pouco mais de 2.000 toneladas das 16 mil toneladas de resíduos sólidos produzidas no Estado, sendo encaminhadas adequadamente a aterros sanitários, né? Já estamos em 2012
com 85% desses resíduos sendo encaminhados a aterros sanitários. Evidentemente, o caso do município do Rio de Janeiro, que é responsável por metade da geração dos resíduos do Estado, foi fundamental para a mudança desse patamar. Mas nós acreditamos que vamos chegar ao final de 2013, de fato, com 100% dos resíduos gerados encaminhados para aterros sanitários e, com isso, encerrando os lixões e remediando-os até 2016. Esse é o programa Lixão Zero do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com a Lei da Política Nacional. Entretanto, nós sabemos que não basta simplesmente encaminhar a aterros sanitários. É necessário, sim, que nós tenhamos as melhores tecnologias de aproveitamento energético, e os estudos da Brelp e do BNDES são importantíssimos para nós, para que os aterros sanitários, as centrais de tratamento de resíduos, possam, de fato, fazer o melhor aproveitamento desses resíduos. É importantíssimo que a gente possa reduzir a geração, que a gente possa maximizar a reciclagem, né? E, nesse sentido, também considero que a indústria tem um papel fundamental nos aspectos ligados à logística reversa. É a grande discussão que se coloca. A logística reversa, como já foi colocado aqui, é estratégico para o setor industrial, sem dúvida, e é estratégico para que a gente possa reduzir as quantidades de resíduos gerados nas cidades, nos municípios, e porque sabemos também que os municípios não darão conta de implementar os seus sistemas de coleta seletiva adequadamente, não? Se não houver uma estreita ligação com sistemas avançados de logística reversa em todos os campos. Sim, vamos ter alguns exemplos de sistemas que já estão consolidados e se ampliando no Brasil, são importantes, temos que ampliá-los para todos os temas previstos na Lei de Resíduos Sólidos, e é importante essa interlocução entre o setor produtivo e as cidades, os municípios, para que a gente possa, de fato, encaminhar o mínimo de resíduos aos aterros. Vendo aqui meu amigo Atílio Sabino, à época que eu estava no Ministério do Meio Ambiente, ele na Secretaria do Ambiente da Argentina, né, há poucos anos atrás, ainda apresentávamos os projetos de lei de resíduos sólidos como projetos. Agora temos a lei, agora temos ação a fazer, estamos todos no mesmo barco, né, e, por acaso, estamos aqui num barco muito interessante. Eu dou os parabéns à Firjan, à Fiesp, a todos os organizadores, não só desse evento, mas desse espaço. Realmente, me parece que é o espaço onde as questões relevantes estão sendo discutidas e estão, de fato, apontando caminhos importantes e tangíveis para todos nós. Sucesso no dia de hoje e nos resultados que vamos conseguir nos próximos 20 anos. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Victor Sveibel, e neste momento vamos ouvir o pronunciamento da senhora Chikako Takase, diretora da Comissão das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Good morning. On behalf of UNCLD, it is my great pleasure to welcome you all and IPLA members to this side event jointly organized by IPLA, ISWA, Fiesp, Firjan, Abrelp, Colomb, and UNCLD. This is the second IPLA event in Rio de Janeiro, Brazil, and a very special one on the occasion of Rio Plus 20, which focused on sustainable cities as one of the critical issues in the green economy debate in the context of sustainable development. We had the opportunity to organize the first IPLA event in this city at the Rio Centro on 19th June. As you know, 3.5 billion people live in cities today, which is half of the world population. And by 2030,
almost 60% of the world population will live in urban areas. We also know that the world's cities occupy just 2% of land, while it accounts for 60 to 80% of energy consumption, 75% of carbon emissions, approximately 70% of global GDP, and consumes 70% of resources. With rapid urbanization and accompanying waste generation and the diversification of waste, provision of required waste management services is becoming a major challenge for municipalities and local authorities, which may lack required finance, technology, and institutions. There is an urgent need for city and municipality authorities to set their policy direction right, aiming for resource-efficient and zero-waste society. Zero waste is an inherent requirement for sustainable cities. Although waste management responsibilities primarily or conventionally lie with cities and municipalities, moving towards zero waste is a multi-stakeholder process which calls for a wide range of partnership within and between communities, business, industries, and all levels of government. With this objective, IPLA, International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities, was launched at the 19th session of United Nations Commission on Sustainable Development held in New York in May 2011, last year, to serve as a dynamic knowledge platform and a decentralized network among local authorities, the private sector, NGOs, academic and research institutions, international organizations, UN organizations, with the core objective of fostering partnership among all these stakeholders. IPLA's knowledge management strategy exclusively targets empowerment and capacity building of local authorities and municipalities by facilitating better access to tools, technologies, investment opportunities, and international financial mechanisms in the area of municipal waste management. I'm very pleased to share with you that as of Rio+20 at this time, there are about 140 registered IPLA partners and members from 51 countries, comprising of national governments, local authorities, private and industry sector, NGOs, UN organizations, international cooperation organizations, and scientific and research organizations. The Daegu Declaration of IPLA members on moving towards zero waste in 2011, series of IPLA forums for moving towards zero waste in Latin America, and the recently agreed Marrakesh Declaration on greening the waste sector in the Middle East and North Africa region at the second SweepNet conference in May this year, provide examples of actual actions taken by IPLA members. And they represent meaningful basis and framework to promote zero waste policies and strategies across the world's cities. After long negotiations, we now have the Rio+20 outcome document, The Future We Want, that will be adopted by the leaders of the world today in Rio Centro, renewing commitments on sustainable development and to ensure the promotion of economically, socially, and environmentally sustainable future for our planet.
and for present and future generations. The countries acknowledge that green economy in the context of poverty eradication and sustainable development would enhance our ability to manage natural resource sustainability and, with lower negative environmental impacts, increase resource efficiency and reduce waste. The countries also recognized the importance of adopting a life cycle approach for further developing and implementing policies for resource efficiency and environmentally sound waste management, and therefore committed to further 3 Rs, reduce, reuse, recycle, as well as to increase energy recovery from waste with a view to managing the majority of global waste in an environmentally sound manner and, where possible, as a resource, including calls for the development and enforcement of comprehensive national and local waste management policies, strategies, laws, and regulations. I believe zero waste policies and actions would be instrumental in addressing these commitments. With your dedicated cooperation and partnership, I'm certain that IPLA would be able to make a significant contribution along this way. I wish you success in today's seminar. Thank you for attention. We thank you ever so much, Ms. Chikako Takase, for your words. E para finalizar esta cerimônia, gostaríamos de ouvir a mensagem do Dr. Pedro Wilson Guimarães, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, aqui representando a excelentíssima senhora ministra Isabela Teixeira. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui representando a ministra Isabela Teixeira, que está em tratativas últimas, né, para que a gente possa ter o melhor documento possível. Um consenso de quase 200 países, culturas, não é fácil. Mas a ministra, o ministro do Itamaraty, está fazendo esforço da parte do Brasil. E eu acho que só saindo um documento já é um ato positivo, que se nós saíssemos sem documento nenhum, ou adiando para 2017. Então, trago o abraço, estou aqui acompanhado do doutor Sérgio Gonçalves, que é a Autoridade Olímpica Brasileira, e o governo brasileiro tem olhado a questão tanto da Copa do Mundo, como também das Olimpíadas, né, que Copa do Mundo, em grande parte, esperamos encerrá-la aqui com o Brasil e, quem sabe, o Uruguai, para a gente reviver 1950, ou também, né, da primeira vez que a América do Sul recebe uma Olimpíada. E é importante para nós, não só do ponto de vista esportivo, mas também da presença do Brasil no mundo. Eu fui alfabetizado numa cartilha que chamava Brasil, País da Manhã. E depois comecei a estudar e todos os professores, Brasil, País da Manhã. E a gente acorda com o Brasil de hoje. Eu estive aqui em 92, do lado da sociedade civil. Hoje estou do lado do governo. Quer dizer, como sociedade civil, nós queríamos que a ECO Rio 92 pudesse refletir e estabelecer diretrizes para a política de desenvolvimento sustentável. Justamente a partir de 92 surgiu o projeto que demorou 20 anos no Congresso para depois chegarmos ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 20 anos. Estava lá no final do meu mandato de deputado federal, com o relatório do deputado Arnaldo Jardim, que eu quero render as homenagens, doutor Nelson, que eu saúdo todos os colegas da mesa, no senhor, do deputado, que teve um trabalho extraordinário. Deputado Arnaldo Jardim, deputado Paulo Teixeira e muitos outros, Zezé Ribeiro, São Paulo, Rio, Goiás, todo mundo trabalhando para que nós pudéssemos ter
uma legislação. Passou 20 anos e agora essa lei estabeleceu para nós 4 anos. Em 2014, nós temos uma meta, né, de acabar com os lixões do Brasil. É ousada? É. Alguém me perguntava aqui da rádio Roquete Pinto. Lixo zero? Sim, não sei se é possível, mas nós temos que acreditar que nós vamos caminhar nessa direção. Então, trago o abraço da ministra Isabela, da presidenta Dilma, do esforço do governo. E a primeira saudação que eu quero aqui, além de saudar o doutor Sérgio Gonçalves, o Silvano Costa, que é um dos engenheiros, dos técnicos mais abalizados, também saudar aqui o representante do nosso ministro Min, que esteve conosco, e agora a Isabela está lá, e todos nós, às vezes, somos passageiros, mas a política tem que ser permanente, o plano tem que ser realizável. Então, a importância da política, já foi falado aqui, da política de água. E eu quero dizer que o tema do século XXI não é petróleo. O tema do século XXI significa água. Água para energia, água para alimento, água para que o nosso Jardim do Éden, porque às vezes a gente fica pensando que o Jardim do Éden é uma coisa tão longe, e o Jardim do Éden é o planeta Terra. Nós ficamos, uma vez, procurando a felicidade lá na frente, e, às vezes, ela está próxima. Nós queremos cidades sustentáveis, saudáveis, biodiversa, em que a política de resíduo sólido torne-se factível por parte do Estado e por parte da sociedade. Por isso, saúdo e peço passagem à Firjan, né, a Fiesp, a Brelp, a ISVA, a IPLA, que são instituições que estão presentes, o governo do Rio de Janeiro e todos nós. Porque a importância significa agora que qual a moeda mais importante para nós hoje? Não é o dólar, o euro, o real, o ien. É o tempo. Pela primeira vez na história da humanidade, o tempo está correndo contra nós. O que significa? Que o homem e a mulher tem que estar presente nas políticas públicas, nas parcerias público-privadas, nas colaborações, nas entreajudas, nas cooperações e contribuições, para nós começarmos a romper o cerco de que nós mesmos produzimos. Um deles é o lixo, é o resíduo sólido, é a água pluvial. Que, veja bem, nós tivemos no Brasil uma grande luta pelo asfalto. E hoje o asfalto está trazendo problemas para a cidade, porque ele não ficou só na rua, ele ficou também no quintal. E às vezes a gente falava, mas para que asfaltar, para que cimentar o quintal? Porque a limpeza, ou porque facilita a vida das pessoas que estão ali. Mas nós estamos tendo um preço, as chuvas estão vindo aí cada vez mais forte. Ouvia do professor Newton Nogueira, da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo: o Rio de Janeiro tinha uma ressaca por ano, que agredia a orla. Ela está tendo agora 10, 12 por ano. O que significa? Que o resíduo sólido, ao lado das mudanças climáticas, ao lado da poluição das águas, estão envenenando o nosso planeta. E por isso o governo da presidenta Dilma e da ministra Isabela Teixeira saúda esse evento, e nós queremos cooperação. E permita, doutor Nelson, revelar aqui o desafio, por que não nós realizarmos um encontro de empreendedores industriais que estão trabalhando equipamentos para tratar da questão do resíduo sólido. Eu estou quase 2 meses lá na Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, estou substituindo o doutor Nabir Bonduc, professor da Universidade de São Paulo, que trabalhou muito lá. Eu recebi já mais de 10 delegações de outros países, querendo vender equipamentos para o Brasil. Recebi também alguns brasileiros. Então, é hora, porque, veja bem, nós tivemos um equipamento que fez um efeito muito grande, diminuiu, inclusive, o esforço humano. Mas, por outro lado, esse equipamento, produzido rapidamente, trouxe um malefício imenso no Brasil, na minha maneira de avaliar, que foi a motosserra.
ela facilitou o desmatamento, vamos dizer a verdade. Agora, ela facilitou também o esforço humano. Diminuiu, porque o Brecht, o grande triatólogo e poeta alemão, dizia: a ciência, a educação, a tecnologia só tem sentido se melhora o conforto humano. E hoje o resíduo sólido tem interferido na questão do conforto humano. Na medida que na rua, às vezes a gente só dá valor ao gari quando ele faz uma greve de 2 dias e o lixo fica empesteando a cidade, as ruas. Por isso nós queremos trabalhar a questão do resíduo sólido desde as cooperativas, desde as associações dos catadores de rua, até a produção da energia, porque hoje o lixo e essa procura de equipamento ou de outras pessoas revelam para nós de que a questão do lixo ou do resíduo sólido, ele pode ser, né, um investimento que pode gerar trabalho, pode gerar riqueza, pode gerar renda para muitas pessoas. Cabe a nós, do Estado e da sociedade, das empresas e das associações, trabalhar no sentido de descobrir ferramentas, instrumentos capazes de unir as pessoas e buscar um resultado melhor. Então, as cooperativas de catadores têm trazido à luz homens e mulheres que estão vagando pela cidade. Nós vimos o exemplo do Rio de Janeiro, a ministra Isabela e o prefeito Eduardo Paes, fazendo um ato simbólico, que não é totalmente bastante, mas aquele ato de fechar o lixão de Gramacho representa que nós acreditamos que nós vamos vencer essa grande batalha de que é construir uma cidade sustentável, uma cidade saudável. Por isso, quero dizer que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos está em andamento e quero a colaboração dos senhores. Proximamente, nós vamos colocá-lo em prática. Mas eu saúdo que, estou vendo aqui pela Abrel, que já tem muita gente trabalhando, porque o Brasil não é propriedade do Estado, mas é propriedade do povo brasileiro. Então, as iniciativas sejam bem-vindas para nós organizar. E quem sabe o Ministério do Meio Ambiente e a Firjan, a BELP, a Fiesp, possa lançar um prêmio empreendedor anual, né, estabelecendo um reconhecimento a uma empresa, a uma universidade, a um instituto de pesquisa que desenvolva equipamentos, ferramenta para lidar com resíduos sólidos. Quero dizer da importância desse trabalho. E me permita fazer uma confidência. Como prefeito de Goiânia, nós estávamos com a questão dos entulhos, dos resíduos sólidos. Aí muita gente fala assim, faz a multa, vai lá e multa, vai lá e prende, arrebenta. Eu disse, não, chamei o Sindiscom, chamei a FIEG, chamei a universidade, a professora Raquel Brumenchai, da Universidade de Brasília, que é uma das que mais entendem dessa questão de como lidar com os resíduos sólidos, principalmente da construção civil. E começamos um trabalho pequeno de conscientização, mas de estabelecer áreas para o depósito e depois áreas para beneficiar esse resíduo e transformá-lo em bens que servem à comunidade. Seja para melhorar uma rua, seja para fazer uma casa, seja para estabelecer o embelezamento da nossa cidade. Por isso, fico feliz de estar aqui nessa manhã e já pensando, daqui a pouco tenho que ir para o último diálogo interfederativo que a ministra Isabela, a ministra Ideli Selvati e outros vão estabelecer. Já vai discutir com os estados e municípios, doutor Nel, discutir o pós-Rio mais 20. E eu gostei muito de uma entrevista do secretário, então, da Rio 92, Maurice Strong, que diz, nós não teremos mais Rio 40, mais 40, mas nós vamos ter, e precisamos ter, Rio 21, Rio 22, Rio 23. Ou seja, a responsabilidade está nas nossas mãos. Então, quero dizer que a nossa contribuição, seja com a política nacional, seja com o plano nacional que está saindo, seja a colaboração de planos setoriais, regionais, municipais. Nós estamos incentivando nessa área 2 iniciativas importantes no Brasil. A primeira, o uso da cooperativa, principalmente com os catadores.
uma cooperativa que traga educação, traga formação para essas pessoas que, marginalizadas, usam a coleta de lixo como instrumento para a sobrevivência. A outra é um instrumento importante para nós, que são os consórcios. Fui prefeito de uma capital, mas reconheço que há uma dificuldade imensa das cidades brasileiras de sozinhas trabalhar a questão do resíduo sólido. Então, os consórcios que vieram aí recentemente numa legislação pode ajudar vários municípios. Agora mesmo no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um congresso regional sul sobre consórcio. Lá em Brasília, o Ministério está ajudando o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal e os 21 municípios da região do entorno de Brasília de formar um consórcio para trabalhar a questão dos resíduos sólidos, da questão do lixo e das águas pluviais. Nós sabemos que só, o doutor Nelson colocou aqui, 39,7% dos resíduos sólidos são dispostos de maneira inadequada. Veja bem, 58% dos resíduos estão em aterro sanitário. Muitos aterros sanitários começam bonito e terminam mal. A descontinuidade administrativa, a briga de um prefeito com o outro. Eu mesmo recebi esse dia lá um prefeito de Goiás, que ele descobriu que está inelegível porque ele não resolveu o problema da prestação de conta lá. E aí ele falou assim, e agora? Eu falei assim, vou te dar um prazo. Eu poderia até, né? Eu falei assim, acabou. Não, você tem um prazo de mais um mês, mas é pouco, olha, é o limite meu. É melhor a gente trabalhar com educação e resolver o problema do que ficar na linha, porque muitas vezes nós ficamos muito na linha de penalizar, fiscalizar, dar multa e tudo. E o que vai adiantar? A multa tem um sentido de que aqueles renitentes, mas muitas vezes ele não resolve a questão de que é a permanência de uma política saudável para a questão do lixo. 2,2% são reciclados ou compostos do nosso lixo do Brasil. Nós temos algumas vitórias imensas, doutor Nelson. Veja bem, a questão das latas de alumínio. Nós estamos chegando a 98% de coleta dela. Porque há um interesse econômico e há uma consciência, há uma associação brasileira que trabalha nessa e ajuda os municípios catadores a ter esse retorno. Em relação ao plástico, nós não temos. Será pelo valor econômico, será pela dificuldade, ou porque ele é tão fácil de jogar fora de que a gente nem se importa. Então, eu quero dizer aqui, e nós temos, né, ações agora, nesse momento, que eu quero revelar para os senhores aqui. O aumento da reciclagem só pode ser feito se nós tivermos política para os diversos setores. Já está em consulta pública a proposta de acordo setorial da logística reversa de embalagem plástica de óleos lubrificantes. Então, nós queremos a cooperação. O edital está na rua. Então, vamos buscar. Havia uma pletora no Ministério de a gente fazer logo a regulamentação. Mas, se a gente não ouvir todos os setores envolvidos, nós vamos ter aquela dificuldade de implementar a política pública. Então, é melhor fazer um acordo bem feito com o setor industrial, com o setor comercial, com o município, o Estado e a União, do que simplesmente fazer um regulamento e depois o regulamento. Vocês sabem que muitos regulamentos ficam aí, né? Até, permita aí, eu não quero tomar o tempo de vocês. Vocês sabem da história do Pequeno Príncipe, né? Da pessoa lá que tinha um trabalho muito bom. Ele acordava de manhã e apagava o lampião. E acendia às 6 horas. O mundo começou a correr rápido. Aí ele reclamou da profissão dele, porque ele não estava dando conta, porque o mundo girava em torno, não de 12 horas, mas de 1 hora. Aí você, aí não dá para ser, porque ele tinha que apagar e acender lampião toda hora. Por isso que eu digo aqui para vocês que a moeda nossa agora é o tempo. Tem hora que a gente tem tempo para namorar, para casar, mas tem hora que a gente tem tempo concreto de cuidar dos filhos, dos nossos netos, que virão depois de nós. Para que eles não cheguem e olhem para nós e falem assim, vocês não fizeram a sua parte. E agora nós estamos vivendo uma situação no Brasil. Eu conto um caso, mais um aqui, da cidade de Goiânia, que teve, muitos anos atrás, um desastre do Césio 137.
Nós pagamos até hoje preconceito, abandono, desvalorização de bairro, desvalorização do imóvel, porque não soubemos lidar. Essa é a verdade. O planeta, às vezes, usa determinadas energias ou equipamento e ele não sabe lidar e depois vem um desastre. E depois quem paga por isso? Em 10 dias será publicado o edital de chamamento da logística reversa de embalagem em geral e de lâmpadas. Todas essas lâmpadas que estão aí, quantas vão para aterro sanitário? Quantas são, né, realmente recolhidas? Então, esse edital, e nós que recebemos lá representantes da CNI, da Fiesp, representantes, nós queremos dialogar. Agora, está o edital, como que nós vamos fazer isso aí? Qual foi a primeira coleta de lixo no Brasil? Vocês são novos, eu acho que sou mais velho aqui. Eu era menino em Goiânia e via passar um cara com a carroça na mão. Olha o garrafeiro. Recolhia a garrafa. E agora muitas garrafas, principalmente as tipo long neck, não há interesse do fabricante em buscá-las. E aí elas ficam onde? Quem tem interesse nela? Até o final do ano, sai o edital dos eletroeletrônicos. Para onde vão os nossos celulares? Para onde vão os aparelhos nossos de celulares? Por que que as fábricas de telefone celular, cada modelo novo tem um tipo de aparelho de carregar? Um amigo, esses dias, aqui na própria conferência, dizia que ele resolveu recolher todos. Aí ele imaginou, mas aonde que eu vou jogar esse lixo? Ou das pilhas. Todos nós aqui estamos conscientes que a gente faz com devido uso e desuso de colocar as pilhas na... Mas, por outro lado, como é que está a nossa cidade? Como é que está nosso Estado, poder público, ajudando o consumidor a desfazer desse tipo de resíduo? Até o próximo semestre, nós vamos começar a ver a questão do descarte de medicamentos. E nós temos uma coisa grave, não sei o que o pessoal lá fora pensa do Brasil, que começaram a mandar container de roupa usada, de outras coisas, para cá. Vocês são novos, mas há uns 20, 30 anos atrás, se descobriu navios vindo do norte, jogando carregamento todo no Atlântico Sul. E quem vai descobrir isso? Nós não vamos, porque é difícil. Se descobriu por circunstância, porque muitas vezes isso aí é jogado no oceano, depois nós vamos pagar o preço com a destruição da fauna ictiológica marina. Porque um dos desafios para nós, doutor Nelson, é nós fazermos um grande tratado sobre águas do oceano e dos mares. O governo está apoiando 18 estados para elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas tem 7 estados que não quiseram. Nós participamos aqui do governo do Acre, o lançamento do primeiro plano de política de águas do Acre. A Amazônia, vocês sabem mais do que eu, é o lugar da água. E só tem um estado que tem um plano. Por que isso? Então, nós queremos fiscalizar, mas, por outro lado, nós queremos ajudar que estados e municípios possam trabalhar a questão da água, a questão do resíduo sólido. Nós temos 20 projetos intermunicipais, seja através de cooperativa ou de consórcio. Já falei do caso aqui de Brasília. Chamamos o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal e os municípios, e dentro de um mês nós estamos constituindo um consórcio para trabalhar a questão do resíduo sólido e da água pluvial. Mesmo na região do Centro-Oeste, nós temos condições de trabalhar essa questão. Por isso, em nome da ministra
eu quero dizer da alegria de nós estarmos aqui. E nós abrirmos o compromisso de um trabalho de parceria, de descobrir caminhos para a gente resolver. Nós podemos fazer um plano bonito, e ele está bonito, mas se ele não for prático, não tiver a colaboração da sociedade, das empresas, dos movimentos sociais, das igrejas, muita coisa, às vezes, pode demorar. E nós não queremos demorar 20 anos para realizar o Plano Nacional. A lei demorou 20. Paciência, já passou o tempo. Mas nós queremos ganhar o tempo futuro, fazendo ações concretas, no sentido que, em 2014, o Brasil cumpra a meta e tenha aterro sanitário, com começo, meio e fim, tratando bem os coletores, os catadores de papel, de coisas recicláveis, até produzir a energia e assim nós termos um melhor desenvolvimento sustentável, uma cidade saudável, um país cada vez mais que respeite campo e cidade. Seja a Mata Atlântica, a Mata Branca, que é a Caatinga, seja o Cerrado, lá do nosso centro-oeste, seja a Amazônia, seja o Pampa, a zona costeira e o Pantanal. Só para concluir mesmo, veja bem, 98% da água do Pantanal vem do Cerrado. Se eu destruir o Cerrado, consequentemente, metade da água, pouca gente sabe, metade da água da Amazônia sai do Cerrado. Então, o mundo está interligado. E nós queremos, junto com o Japão, com os Estados Unidos, com a Europa, com a África, fazer ações conjuntas, parceiras, para nós construirmos cada vez melhor uma cidade melhor como o Rio de Janeiro, ou como todas as cidades brasileiras, ou do mundo todo. Muito obrigado, um abraço da ministra Isabela, à disposição permanente lá no Ministério de trabalhar com os empresários, com os empreendedores, com as universidades, com a sociedade civil, para nós termos uma sociedade democrática, sustentável, desenvolvida, sem pobreza. Agradecemos ao secretário Pedro Wilson Guimarães pela mensagem. Senhoras e senhores, temos a certeza de que teremos hoje aqui um dia muito produtivo, que trará contribuições que ficarão marcadas na história da Rio+20 e possibilitarão evoluções concretas para o setor de resíduos no país. Nós gostaríamos de informar de que todas as palestras deste seminário, desde que devidamente autorizado pelos autores, serão disponibilizadas posteriormente para download no site da Fiesp e da Firjan. Gostaríamos também de informar de que perguntas dos participantes da plateia serão bem-vindas e deverão ser encaminhadas por escrito. A Fiesp, a Firjan, a Abrelp e os demais co-organizadores agradecem pelo prestígio das autoridades que fizeram parte dessa cerimônia de abertura deste seminário. E, ao encerrar esta sessão, passo a palavra ao senhor Carlos Silva Filho, que fará a coordenação das palestras e conduzirá a programação do seminário. Desejamos a todos um bom dia.